Olá, amigos do Grande Prêmio, tudo bom com vocês? Estou eu aqui, Pedro Henrique Marum, feliz ano novo, agora ao vivo e em definitivo, porque a gente até gravou um vídeo na semana passada, mas agora eu estou sozinho aqui para desejar a todos felicitações nesse ano que apenas começa. Bom, eu vim falar de uma notícia que saiu agora, no começo da semana, na segunda-feira. A Fórmula 1 mudou o cronograma dos fins de semana para a temporada e voltou a aumentar os dois primeiros treinos livres, os treinos livres da sexta-feira. Não foi a única mudança, na verdade a Fórmula 1 trabalha para diminuir o número de horas dos trabalhadores que ativamente estão no paddock, mecânicos, engenheiros e afins. Então, eles cortaram esse fim de semana em um dia, da quinta, começa tudo agora na sexta-feira, e os treinos livres da sexta, treino livre 1 e 2, o 3 continua com 60 minutos de duração, como já era antes, aliás, mas os treinos 1 e 2, eles voltam a ter 90 minutos de duração, 1h30, portanto. Por que isso é um problema? E eu vou trazer para o lado claro da imprensa, porque, enfim, eu vou explicar ao longo do vídeo, mas são duas questões aí. O nosso trabalho como imprensa, ele já é exaustivo na Fórmula 1, né, desde sempre, pela importância, pela quantidade de informação de todos os fins de semana e tal. A gente tem, no Grande Prêmio, a gente tem, claro, um formato que a gente segue ao longo do fim de semana, para noticiar, para começar a dar os horários de todos os repórteres, de todo mundo que vai trabalhar, e certamente sites grandes do mundo inteiro e TVs e rádios que cobrem a Fórmula 1 também têm seus próprios cronogramas. Eles são corridos, ninguém está reclamando aqui disso e ninguém está pedindo que seja diferente. Pelo contrário, a gente gosta, em geral, da adrenalina de um fim de semana de correria. Eu, por exemplo, adoro essa adrenalina. Então eu queria pontuar isso. Agora a gente vai para outra questão, que é a questão das mudanças. São duas mudanças que aumentam muito o volume de trabalho, se não ao todo no fim de semana, no caso das entrevistas coletivas do Media Day, que passam de quinta para sexta, elas continuam existindo, muda o dia. Mas a nossa sexta, ela fica muito mais ocupada. Agora ela tem 3 horas de treino livre, tem aquele período entre os treinos e tal, e vai ter depois as entrevistas coletivas. Então ela fica muito longa, o noticiário fica muito longo. Você tem, claro, que noticiar as impressões dos carros, das equipes, sempre notícias de mudanças, de investigações, de acusações que aparecem ao longo das sextas-feiras, punições, trocas de motor e afins. E ainda tem uma entrevista coletiva na qual os pilotos vão falar sobre diversos assuntos, como sempre foi, como sempre vai ser, e disso não se reclama. Mas disso, eu nem vou contestar, porque isso aumenta o nosso trabalho do ponto de vista de imprensa, mas há uma razão para isso, uma razão que também é uma razão que dialoga também com a exaustão de trabalho, mas daquelas pessoas que trabalham no dia a dia da Fórmula 1, que viajam, que tem que ir de um lugar para outro, e para elas, mais do que para ninguém, isso é muito cansativo. Então, ter um dia a menos de trabalho é importante para que essas pessoas se sustentem trabalhando em alto nível ao longo de um ano da Fórmula 1. Então, vai lá. Agora, a mudança do treino livre, ela para mim é inexplicável, porque a gente está indo para uma... E aqui, de novo, eu consigo compreender que o ponto de vista esportivo, isso até pode ser importante. É importante porque, claro, você tem mais tempo de pista para avaliar, para entender o que acontece, o que não acontece, a temperatura, de repente, de um treino não casa em nada com o que vai ter na corrida ou na classificação, e do outro treino sim casa, então você tem um pouquinho de tempo a mais para entender o carro, entender as características da pista, entender as características impostas pelas razões climáticas, perfeito. Só que a Fórmula 1 fez uma escolha, quando ela começa a aumentar de maneira desenfreada o calendário, de prejudicar, de certa maneira, a questão esportiva. E ela precisa trabalhar a questão esportiva de maneira que faça sentido para a questão do entretenimento. É evidente isso. Isso é muito claro.
porque se você trabalhar com as duas como a mais absoluta prioridade em cada fim de semana da sua existência, ora, vai faltar tempo hábil. O nosso dia, a gente gosta muito de fazer várias coisas, mas o nosso dia continua tendo só 24 horas. De todo mundo, meu, de vocês que estão nos assistindo, e todo mundo que certamente tem envolvimento com a Fórmula 1. Então, quando a Fórmula 1 pega 23 corridas na temporada, e para colocar, como esse ano, por exemplo, num espaço de exatos 8 meses, entre 20 de março e 20 de novembro, são 8 meses, eu fiz a conta, nesse período a gente tem 36 domingos. Eu tirei os 3 domingos do recesso de verão europeu, né, que ficam ali sempre no meio da temporada, entre os GPs de Hungria e Bélgica, onde não há trabalho e tal. Então, eu tirei essas 3 semanas características do recesso. São, ao todo, 23 corridas num espaço de 33 fins de semana hábeis. Gente, isso é uma loucura. Isso é uma loucura para quem trabalha com a Fórmula 1. E aí, o que a Fórmula 1 faz? Ela simplesmente, numa canetada de uma hora para outra, adiciona 23 horas de tempo de pista na temporada, porque foi isso que a Fórmula 1 fez com essa mudança. Ela adiciona 30 minutos no primeiro treino livre, 30 minutos no segundo treino livre, em todos os treinos livres. São 23 semanas, são 23 aumentos, então, para 23 horas a mais de pista na temporada. Isso é uma insanidade, gente. Isso é uma loucura. Claro que ainda precisa definir exatamente como é que vai ser a questão de corrida sprint, enfim. Mas, de maneira geral, a coisa é essa. Não vai fugir muito disso. Então, 23 horas, gente. 23 horas a mais. E aí você vai falar, tá reclamando porque quer trabalhar menos. Tá reclamando de barriga cheia porque trabalha com uma coisa que a gente adora acompanhar. Pessoal, o ritmo é muito corrido. Aqui não é trabalhar menos. Não é brigar para não trabalhar. É trabalhar de maneira humanizada, trabalhar com o mínimo de capacidade de raciocínio, com capacidade de ter tempo na sua vida, porque a nossa vida não é voltada só para a Fórmula 1. E eu falo de mim, eu falo do Grande Prêmio, mas eu estou falando de todo mundo, eu estou falando da TV Bandeirantes, eu estou falando da Sky Sports da Inglaterra, da Sky Itália e quem mais diabo que for. Isso é uma falta de consideração absurda, isso aniquila o trabalhador da imprensa que vai até lá. Não estou falando só o repórter, tá? E o cara que trabalha de maneira remota, como a gente, a maioria da temporada, e quem vai para lá. Não só o repórter, ou o apresentador, o narrador, mas o cara que vai cuidar da câmera, que vai cuidar dos cabos. Para esses caras, isso é uma loucura, gente. Mas a Fórmula 1 não tem que pensar na imprensa, são os veículos de imprensa que tem que pensar na imprensa. Você está pensando de uma forma burra, como diria aquele meme, se você pensa assim. Porque a Fórmula 1 ela só se transforma num fenômeno global midiático a partir do momento em que há a venda de direitos de televisão, a partir de que a parte midiática da Fórmula 1 é explorada. Então a Fórmula 1 é o que é necessariamente graças à exposição de imprensa. Então sim, porque é pela imprensa que a Fórmula 1 dialoga com os fãs, não é pelas redes sociais apenas. As redes sociais ajudam, mas não é pelas redes sociais apenas. Essa exposição midiática, ela é fundamental para a Fórmula 1 ser o fenômeno de mídia que ela é. Então a Fórmula 1 começa, se vai começar com Hamilton, sem Hamilton, com Masi, sem Masi, com Mercedes, sem Mercedes, com o Diabo A4, são outras notícias que a gente vai falar em outro momento. Mas nesse momento, para mim, essa é a informação mais importante que há. A Fórmula 1 não está nem aí para a vida de quem trabalha para fazer essa exposição da qual ela necessita. Isso não é um favor que a Fórmula 1 presta para a gente. Isso é um trabalho que tem 2 mãos. Então é uma falta de consideração absurda. A Fórmula 1 é tremendamente sem noção e está tentando emular uma NASCAR que tem uma realidade de imprensa e de todo o contexto completamente diferente. A Fórmula 1 age de maneira burra. Então é isso só que eu queria falar nesse vídeo, nesse momento. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima.